Eu no outro dia, quando estava a falar, enfim, numa bibliografia mínima, que me parece útil para quem se quer iniciar estas questões, esqueci-me do livro que provavelmente acaba por funcionar como uma introdução mais, aquela que circula mais e que teve um efeito maior, que é o livro do Didier Berman, chamado L'Image Survivante, Adi Warburg et l'Image Survivante, que é um livro grande, publicado pela Minuit. Mas no último dia eu iniciei, digamos assim, um capítulo importante enfim, que tem um lugar privilegiado nos estudos warburgianos, que é a relação do Warburg com o Benjamin. As contaminações são muitas, quer dizer, tornou-se um topos obrigatório essa comparação, porque as relações são algumas delas são óbvias e as contaminações entre um e outro são muitas. As contaminações de tipo conceptual. Muito embora cada um tivesse trabalhado no desconhecimento quase absoluto um do outro. Mas a verdade é que todos aqueles autores do princípio do século XX, sobretudo de língua alemã, trabalhando muito embora às vezes no desconhecimento um dos outros, estavam contaminados e eram impregnados do mesmo espírito que tem que ver quase sempre com aquilo que ficou conhecido como o conceito de Kulturpessimismus, o pessimismo cultural. Há um autor um pouco mais tardio, mas que foi muito importante, que foi aluno do Heidegger, chamado Karl Lowitt, que caracterizou aquela época como, e de uma maneira, ele caracterizou-a quase em jeito anedótico ou sarcástico, dizendo que se tratava de pensar por catástrofes. Era um pensamento por catástrofes. E, portanto, o mínimo que todos aqueles autores queriam pensar era o fim do mundo, o fim da cultura, a tragédia de todas as coisas, etc, etc. Havia, digamos assim, uma espécie de oxímoro catastrófico que irradiava e se prolongava no pensamento da maior parte daqueles autores. Há, na altura, uma obra que teve um sucesso imenso, que foi um verdadeiro best-seller na época e que marcou um pouco este pensamento por catástrofes, que foi o declínio do Ocidente, do Spengler. Curiosamente, por exemplo, o Walter Benjamin tinha uma inimizade profunda pelo Spengler e, em certos momentos, refere-se a essa obra como uma obra nefasta, quase. E critica duramente. Bom, não sei se vocês conhecem as teses do Spengler. Ele elaborou uma espécie de teoria biológica, ou pelo menos a imagem, digamos, da vida biológica da cultura. Portanto, tratava-se de ver a história da cultura e a história universal segundo uma metáfora que era a metáfora da vida biológica e, segundo essa perspectiva e de acordo com a lógica dessa metáfora, a cultura, tal como as plantas e os animais, tinham um período de emergência, de crescimento, de desenvolvimento e depois a seguir morriam. E depois vinha a decadência, não é? A morte. E, portanto, ele entendeu que a história universal era também feita desse ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte, e o momento que se estava a viver consistiria precisamente no momento da decadência. E, à sombra do Spengler, emerge... desculpa. Deixem-me as pessoas instalarem.
para quem chegou agora, desculpa lá, só uma pequena síntese daquilo que eu estava a falar, porque agora não consigo continuar, prolongar, sabendo que algumas pessoas não acompanhariam. Eu estava a dizer que na época do Benjamin, do Warburg, foi muito típico um tipo de pensamento que um autor alemão chamado, um filósofo alemão, que foi aluno do Heidegger, chamado Karl Lovitz, chamou pensar por catástrofes. E ele referia-se a esse pensar por catástrofes de uma maneira mais ou menos satírica. Portanto, tratava-se de pensar sempre em termos de decadência e de finalidade, de fim do mundo, era um pensamento de tipo trágico, e a obra que mais marcou esse pensamento por catástrofes foi um best-seller na altura, chamado O Declínio do Ocidente, do Spengler. O Declínio ou Decadência do Ocidente. Foi uma obra publicada em dois momentos, em dois volumes. O primeiro, tenho a impressão que é em 1918, exatamente, 1918, portanto, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. É evidente que aqui o contexto não é indiferente a esse pensamento trágico. E depois o segundo volume saiu em 1921. O Spengler desenvolvia uma tese, elaborou uma tese em que ele via, portanto, ele partia da ideia de uma história universal, a história que lhe interessava era a história universal, e essa história universal podia ser vista segundo o modelo biológico, aquele que é próprio das plantas ou dos animais, que têm, portanto, que nascem, crescem e morrem. A cultura também estaria sujeita a esse ciclo e o momento que estaríamos a viver, isto é, no princípio do século, seria o momento do declínio da cultura e, portanto, o fim desse ciclo, do qual depois iria emergir, após a catástrofe, iria emergir novamente um início, não é? Portanto, esse pensamento sim é um pensamento do eterno retorno. Portanto, da catástrofe, alguma coisa de novo há de surgir, mas de qualquer das maneiras a catástrofe seria uma catástrofe sempre dolorosa, trágica. O Walter Benjamin, em vários momentos, refere-se a esse texto e tem, aliás, um pequeno ensaio, uma pequena recensão desse livro, onde é bastante crítico em relação ao Spengler. Bom, é evidente que o Spengler pertencia a um território ideológico, a uma zona ideológica completamente oposta àquela a que pertencia o Benjamin. Basta pensar no efeito sobre aquilo que poderíamos chamar uma cultura de direita, uma cultura reacionária, desse livro do Spengler. Quer dizer, não há nada de mais que possa ser apropriado de melhor maneira por um pensamento de tipo reacionário. Eu digo aqui reacionário no sentido voltado para o passado, que não tem em conta o progresso histórico, que faz tábua rasa da historicidade e acaba por naturalizar tudo. Aquilo que seria próprio de um pensamento deste tipo, um pensamento de direita que surge no princípio do século XX, é precisamente a substituição da história pela natureza. E é o que o Spengler faz. Em vez da história, ele indica o ciclo da natureza, não o ciclo da história dos acontecimentos, não o ciclo, não o desenvolvimento e o suceder dos factos históricos, mas a substituição disso por uma espécie de ciclo natural, o ciclo da natureza, onde a história se naturaliza. A naturalização da história é, digamos assim, o raciocínio, o princípio fundamental de um pensamento de direita que surge, e aqui estou a dizer pensamento de direita, porque de facto foi assim que ele foi apelidado. Quer dizer, hoje evidentemente as diferenças entre direita e esquerda já não passam por aqui, mas na altura a diferença entre direita e esquerda, ou entre um pensamento reacionário e um pensamento progressista, passava precisamente por aqui. De um lado a história, do outro lado a natureza, de um lado a temporalidade, do outro lado o mito. E, portanto, o Spengler situava-se exatamente no lugar da naturalização da história
E daí o efeito que teve sobre toda uma constelação de autores que se colocaram nessa perspectiva. De resto, quase ao mesmo tempo, e isto para dar um pouco o contexto histórico, há não se trata propriamente de um movimento, mas há um círculo muito importante em torno do poeta Stefan Georg, que é um círculo, aliás, cuja história tem episódios engraçadíssimos, não só porque eles se zangaram todos uns com os outros e iam saindo assim progressivamente, como às tantas aquele tinha quase um lado militar, isto é, o Stefan Georg, que era um grande poeta, que traduziu Baudelaire, suponho que o Mallarmé até, traduziu muita poesia francesa. Alguns dos autores desse círculo do Stefan Georg contribuíram, e aliás contribuíram decisivamente para a recuperação ou para o conhecimento do Hölderlin, né? A grande edição crítica da obra do Hölderlin faz-se precisamente por um discípulo do Stefan Georg, e depois aquilo torna-se uma espécie de movimento quase paramilitar, vagamente homoerótico, porque havia ali umas relações um pouco as mulheres ficavam, não entravam ali, menina não entra, era um pouco o princípio daquele círculo. E enfim, tem-se uma história muito curiosa, não é? Uma história paraliterária, extraliterária também muito curiosa. E também aí o Stefan Georg e todo o seu círculo é responsável também por um tipo de pensamento que faz, digamos, a apologia, por um lado, da cultura alemã, no sentido da cultura, aquilo que é a diferença entre cultura e civilização, que é um tópico fundamental. Isto para dar uma perspectiva um pouco mais geral, que é um tópico fundamental desse célebre livro do Thomas Mann, que se chama Considerações de um Hino Político. Não é? A diferença entre cultura e civilização e, portanto, a reivindicação da cultura no sentido alemão, por oposição à civilização, que seria, digamos, essa cultura cosmopolita, muito mais francesa, virada para os aspectos técnicos e para o progresso técnico. Mas, enfim, a diferença entre cultura e civilização é uma diferença que nós, muitas vezes, temos uma certa dificuldade em apreender, precisamente porque no nosso idioma as duas palavras sobrepõem-se uma à outra. A mesma diferença aparece já, por exemplo, no Nietzsche é muito importante, esta diferença entre cultura e civilização. E depois, de facto, ali no princípio do século XX, há uma série de autores, do qual o Thomas Mann, na sua primeira fase, quando ele escreve Considerações do Hino Político, é estrutural dessa obra esta diferença entre cultura e civilização, que é também uma diferença, essa entre a cultura e a civilização, que no fundo é também uma diferença que marca, digamos assim, um pensamento muito mais de tipo, digamos, enraizado numa cultura nacional. No fundo, a cultura, neste sentido, do Thomas Mann, é aquilo que pode ser enraizado numa cultura nacional e, em última instância, a defesa da cultura era também a defesa da cultura germânica. Não sei se estou, enfim, você certamente percebe destas coisas melhor do que eu. Eu não acho, mas... E portanto pode dar uma contribuição para as considerações que eu estou aqui a fazer, porque, quer dizer, porque para nós, de facto, a linguagem aqui é muito importante. E para nós a diferença entre cultura e civilização não tem exatamente a mesma carga nem as mesmas conotações que tem para um alemão. Não é? Sobretudo se conhecer a história deste debate e os seus momentos principais. De facto, aí o momento fundamental
são as considerações é primeiro Nietzsche, depois as considerações do impolitico do Thomas Mann. Bom, mas o que causou grande irritação e uma grande impaciência no Walter Benjamin. Bom, e depois a seguir há outro momento importante aqui que eu não devo poupar-vos à descrição, e que é um autor que faz uma antologia que se tornou muito famosa na altura, que de resto morreu há poucos anos, viveu mais de 100 anos, que é o Junger. Ernst Junger, que enfim, tem um percurso também um pouco, não digo polémico, mais do que isso, recaiu sobre ele a suspeição de que teria defendido certos princípios nazis. Pelo menos, a certa altura, ele distancia-se um pouco, ou distancia-se muito. É recuperado, sobretudo pela recepção que dele é feita em Itália e em França. Na Alemanha, a recuperação torna-se mais difícil e até há pouco tempo o Junger ainda era uma figura um pouco maldita, ou diga. Dizer isto já estava debaixo da minha língua há muito tempo. Tenho que pedir entendimento que a minha geração, do nunca mais guerra, não é? Os pós-hippies, e a germanística em que fui educada, criou-se uma germanística exclusiva. Tudo o que era da esquerda era bom e tudo o que teve o mínimo suspeito de aderir a este conceito da naturalização da história, do processo cultural, estava assim. Sim, exatamente. De maneira que a mínima desconfiança caiu, e estes autores todos caíram no esquecimento. Gottfried Benn até, não é? E isso tem a ver, o modernismo alemão tem aquela cabeça de Janus. Sei, a cabeça de Janus. Eram todos modernistas, e o chamado expressionismo alemão é o modernismo alemão. E uma parte destas pessoas, e ainda a análise daquilo não está acabado, virou-se pela direita. Sonhou o sonho daquilo, simplificando. E uma parte, não. Pois. Benjamin não, outros sim. Sim, exatamente. E penso também o esquecimento de Abi Warburg é um bocadinho tem a ver porque as pessoas não entendiam muito bem a que parte deste, à esquerda ou à direita, preto ou branco, ele pertencia. Exatamente. Mas não vou dizer, não, mas queria ouvir o especialista. O especialista não só, não. Abi Warburg, para mim, pronto, a gente sabe algumas coisas, mas não está presente. Não faz parte. Mas no que diz respeito, por exemplo, ao Junger, na verdade, só recentemente é que ele começou a ser editado sem tantos preconceitos na Alemanha, só muito recentemente. No entanto, por exemplo, a Itália, desde os anos 60, que é um autor muito lido, inclusivamente ele fez uma estadia, foi convidado pelo presidente da Câmara de Veneza, que é um filósofo muito mundano, muito conhecido da Itália, chamado Massimo Cacciari, que foi, aliás, casado com uma filha do Schoenberg. E o Cacciari foi assim, um grande amigo do Junger e contribuiu muito em Itália para a divulgação do Junger, para que o Junger... Então foi uma espécie de recessão do Junger pelo lado da esquerda, como aliás se fez a outra autor ainda muito mais maldito do que o Junger, que é o Carl Schmitt, que também foi recebido na Itália como se fosse o Schmitt, então, que é esse aí, é indisfarçável, e foi o principal jurista do Terceiro Reich. Não é? E, no entanto, por milagres de um certo tipo de leitura, ele acabou por ser apropriado
por toda aquela gente, por aqueles todos teóricos da esquerda italiana. Francesa também. E francesa também, em certa medida. Coisa que os alemães, evidentemente, tinham muita dificuldade em perceber, e então, em relação ao Carl Schmitt, o melhor era nem falar de tal criatura, não é? Mas eu falei no Junger porque nos anos 20, bom, Jung e o Junger, qualquer que tenha sido a sua relação com o nazismo, e muito embora ele a certa altura talvez se tenha retirado ainda há tempo, mas o que é um facto é que ele, logo desde a Primeira Guerra Mundial, na qual se alistou voluntariamente, começou a fazer a apologia da guerra. Ele faz a apologia da guerra. Ainda por cima uma guerra que ele entendia como uma guerra de heróis, não é? Tempestades de aço. Exatamente, tempestades de aço. Exatamente. A apologia da atitude guerreira, é? De uma guerra que devia ser corpo a corpo, feita por heróis, por soldados verdadeiros, e portanto daí a condenação que ele faz já da guerra feita à distância, em que as pessoas já não se enfrentam corpo a corpo e face a face. Né? Ele faz a defesa, faz a apologia de uma guerra à maneira antiga, de onde emergem os verdadeiros heróis guerreiros. E de facto, é um pouco quase chocante ler esses livros dele, como esse Tempestades de Aço, ou depois mesmo um livro como A Mobilização Total, que é nitidamente um livro que se insere dentro dessa apologia da guerra. E no final dos anos 20 ele faz uma antologia cujo título eu não me lembro, mas que o Benjamin ataca ferozmente. E ataca ferozmente precisamente por isso. Identificando aquilo com o pensamento fascista, mas identificando assim mesmo em todas as suas características, em toda a sua dimensão, com um pensamento político fascista, e depois com um pensamento do belicismo, pela qual ele não tinha nenhuma simpatia, ele que tinha participado logo no princípio, antes da Primeira Guerra Mundial, em todos os movimentos pacifistas, aqueles movimentos dos estudantes. Há uma série de textos de 1914, ou mesmo antes, logo a partir de 1912, desde a vida dos estudantes, portanto há todo um movimento, sobretudo radicado em Berlim, de gente muito nova, de estudantes que estavam a acabar para aí o ginásio, muitos deles ainda não tinham entrado na universidade, que fazem uma apologia da juventude, como se a juventude fosse mais do que uma idade, fosse uma espécie de categoria metafísica, a juventude como categoria metafísica, como categoria revolucionária, ao mesmo tempo. Todos eles eram, de facto, muito jovens e todos eles já faziam. Alguns deles suicidaram-se. Há um grande amigo do Benjamin que não aguentou aquela eclosão da guerra e que se suicidou, que era poeta, suicidou-se com a namorada. Portanto, há assim toda uma geração trágica. Toda esta geração era trágica e viveu este momento, sobretudo da Primeira Guerra Mundial, que foi uma revelação completamente nova para a consciência do que era a guerra. E nessa antologia, portanto, na recensão que fez essa antologia sobre a guerra e os guerreiros, acho que se chamava assim a recensão do Walter Benjamin, ele faz uma crítica feroz daquilo que ele chama a história universal. Pensar a história universal. Portanto, ele identifica em indivíduos um certo tipo de pensamento, como aquele do Spengler, ou como depois o do Junger, a ideia de uma história universal. Uma história universal que, no fundo, é alheia, ou é avessa à temporalidade. Quer à evolução, quer à temporalidade. Bom, isto não deixa de ser curioso quando nós pensamos que nas suas teses sobre a filosofia da história, em 39, o Benjamin vai precisamente contrapor ao historicismo do século XIX uma ideia de história que está do lado da interrupção dessa historicidade progressista. Mas, ao mesmo tempo, aí nos materiais sobre a filosofia da história, ele
ele tem algumas considerações sobre aquilo que ele acha que é a história universal. Ele diz, a história universal, isso não existe. Não existe. Aquilo que existe para ele é a possibilidade de contrair ou de abreviar num momento todos os momentos da história. Né? E isso correspondia à ideia que ele tinha do que era a imagem dialética. A imagem dialética era uma espécie de contração, de abreviação da história num determinado momento. Né? Ou seja, da história que se citava em todas as épocas. Portanto, a história era feita de citações. Né? A ideia dele era de que a história era o presente citava o passado, sempre. Né? E essa citação trazia para o presente os momentos do passado. É isso que ele chama também rememoração. Nós podemos perguntar se, no caso do Warburg, quer dizer, quando ele define a história, ou melhor, a imagem como mnemosina, como algo que portanto, com uma certa ideia de memória que não é a memória voluntária, né? Portanto, em que o passado continua a atuar e ficou lá inscrito como uma espécie de impressão que ninguém consegue apagar. Né? Podemos perguntar se isso não corresponde também a uma certa ideia de história universal. Né? Se ele não visava com isso uma ideia de história universal. Bom, provavelmente sim, mas muito mais no sentido benjaminiano do que no sentido spengleriano. Né? Ou seja, porque a imagem warburgiana, na sua possibilidade de inscrever a memória, toda a memória, e portanto de recuperar, mais do que de recuperar, de fazer reviver o passado no presente, acabava por ser também ela acabava por ter essa capacidade de instituir uma tensão entre tempos longos muito diversos, né? Mas uma tensão que nunca se resolvia numa síntese. Isso é que é fundamental. Né? Essa tensão nunca se resolvia numa síntese. Tal como, aliás, no Benjamin, a ideia de momento fulgurante, esse momento a que ele chama Jetztzeit, o tempo de agora, também não corresponde a uma síntese. Não é um movimento de tipo dialético. E por isso ele fala na dialética em estado de suspensão. Aí a dialética era suspensa. As tensões permaneciam e não se passava para um momento posterior em que as tensões estariam resolvidas. E, portanto, as tensões entre o passado e o presente, tal como as tensões de toda a memória que a imagem em Benjamin transporta consigo, essas tensões são tensões perenes, portanto, que nunca se resolvem, nunca se aquietam e nunca chegam a um estado de, digamos, de pacífico. Portanto, aqui é nesta concepção do tempo e nessa possibilidade de abreviar, digamos assim, quase toda a história num momento único, quer na concepção da memória do Warburg, quer na concepção de imagem dialética ou de tempos que pertencem a extremos diferentes e que se encontram numa mesma constelação, que acabam por se juntar numa mesma constelação, ou seja, numa abreviação muito poderosa. Que é, portanto, de um lado e do outro, portanto, na imagem dialética do Benjamin e na memória do Warburg, que eles se encontram, digamos assim, numa concepção, seja da história, seja do tempo, que depois
quer dizer, que tem efeitos ao nível do modo como eles entendem a própria modernidade. E até na metodologia de trabalho. O método acaba por ser comum em certos aspectos, ou pelo menos ter pontos de cruzamento, precisamente por causa desta concepção da história. Por exemplo, no caso do Benjamin, a metodologia permitia-lhe estabelecer relações entre épocas completamente diferentes, a partir do princípio de que cada época só encontra o seu momento de legibilidade ou de cognoscibilidade, de inteligibilidade, numa época seguinte. E, portanto, cada época constitui uma espécie de pré-história de outras épocas. Mas uma pré-história que não é uma pré-história que constitui um momento único. Essa pré-história pode ser articulada, ou podemos encontrá-la em tempos completamente diferentes. A pré-história da modernidade tanto está no século XIX como no século barroco. E, portanto, essa aproximação aí é bastante interessante. Tal como no Warburg, o Renascimento constitui, digamos assim, o momento, o momento que também, se nós utilizássemos a linguagem do Benjamin, diríamos que era o momento da pré-história da modernidade, também ela. Ou seja, em que as tensões próprias da emergência das fórmulas de pathos e, portanto, do renascimento da antiguidade pagã se oferece na sua evidência e que depois irradia para a história toda ela que vem a seguir, até à modernidade. Então, percebi mais ou menos. Mas, no meio disto tudo, há um momento em que o Benjamin diz que enfim, essa história universal à maneira do Spengler seria uma espécie de Esperanto. Seria uma espécie de Esperanto. Ele critica essa ideia de Esperanto, portanto, uma língua não natural, qualquer coisa completamente engendrado e reconstruído, portanto, metodologicamente ineficaz e correspondendo, digamos assim, a uma visão da história que ele achava que tinha efeitos muito nocivos e que era necessário, precisamente, criticar e não prosseguir. Por oposição a essa noção de história universal que ele considerava uma espécie de Esperanto, ele, na sua linguagem teológica, vai dizer antes que a história universal é uma espécie de história do juízo final. O juízo final corresponderia ao momento onde toda a história, desde esse momento, recuando sempre para trás, emergia, ou seja, fazia-se, o juízo final corresponderia à rememoração exaustiva de toda a história. Não é? O juízo final é o momento da rememoração exaustiva de toda a história, tal como se diz que as pessoas, naquele momento em que vão morrer, veem o filme todo para trás, o filme da sua vida para trás, não é? Uma espécie de... Há essa superstição de que a vida da pessoa emerge no momento... emerge à consciência no momento da sua morte. E, portanto, à semelhança daquilo que se passa à escala do indivíduo, à escala universal, também o dia do juízo final seria uma espécie de filme que roda para trás e, digamos, todo o tempo, toda a temporalidade histórica surge ali numa espécie de abreviação monumental num único momento. E, portanto, esse juízo final seria já não uma espécie de Esperanto, mas um momento de epifania. Seria uma epifania. Seria uma iluminação profana.
em linguagem benjaminiana. Tudo se iluminaria nesse momento. Mas, voltando a algumas considerações a partir das teses sobre a filosofia da história, mas antes disso, talvez fosse útil pensar também no seguinte, para estabelecer a relação entre o Benjamin e o Warburg. Há, enfim, questões aqui metodológicas, não apenas questões conteudísticas do pensamento, mas questões metodológicas que conduzem, digamos, o percurso de ambos no mesmo sentido. Um deles, portanto, um dos princípios fundamentais dessa metodologia é a adoção do fragmento como princípio conceptual, fundamental. Ambos estão do lado do fragmento e não do sistema. Depois, há em termos de fetichização de épocas históricas, ambos têm um gosto bastante acentuado pelo barroco e, sobretudo, da relação com o barroco com a modernidade. Moderno. E, em terceiro lugar, de facto, a modernidade, uma tentativa de definir a modernidade e de dar uma configuração teórica à modernidade, acaba por ser o objeto de estudo dos dois, tanto do Benjamin como do Warburg. Mas depois há outra coisa, talvez ainda mais fundamental, que os une. E que não é tanto, que é aquilo que poderíamos chamar o pathos do presente. Uma ideia do presente marcada pelo pathos, por uma espécie de sofrimento que está inscrito no próprio movimento histórico e de que o presente seria portanto, seria uma irrupção bastante eloquente. Evidentemente isto corresponde também a uma certa visão pessimista da história, não à maneira do Spengler e de todos esses autores, mas uma visão pessimista da história que continha a possibilidade, pelo menos no caso do Benjamin isso é muito nítido, continha a possibilidade de redenção. Há aqui, no caso do Benjamin, não uma espécie de comprazimento nessa concepção trágica da história, mas sempre uma possibilidade, ele adianta sempre a possibilidade de esse pathos e esse pessimismo, esse momento trágico, conter um momento salvífico. E, digamos, toda a sua maneira de pensar vai sempre no sentido de introduzir essa possibilidade do momento salvífico. Isto é, a possibilidade de uma redenção. Ora, eu julgo que, no caso do Warburg, a questão não se coloca exatamente da mesma maneira, tendo muito embora pontos em comum. Como vimos, no caso do Warburg, há essa ideia, essa concepção trágica também da cultura, simplesmente é uma concepção trágica da cultura que é inerente à cultura de todos os tempos. Nesse aspecto, o presente não seria mais trágico do que o passado. A tragédia existe desde sempre. E existe precisamente essa tensão entre o pathos e o logos. Portanto, em todos os momentos não é possível trazer tudo aquilo que pertence à esfera do pathos e à esfera do mito
para o lado da ciência e da inteligibilidade tipo racional, que constituiria, digamos assim, a salvação, que constituiria o afastamento em relação a todos os demónios, a tudo aquilo que é demoníaco. Portanto, no caso do Warburg, o demoníaco está sempre presente, é essa tensão que permanece em todos os momentos, ela não encontra nem redenção, nem síntese, mas ao mesmo tempo é, digamos assim, o próprio motor da história. O motor aqui não é a luta de classes, mas é a luta entre precisamente estes dois polos. O polo da racionalidade e o polo portanto, o polo matemático ou científico e o polo do religioso e mítico. Mas é um polo transhistórico. Nós encontramos aqui uma diferença fundamental entre, digamos assim, este pensamento. Nós podemos identificar este tipo de pensamento com, ou pelo menos compará-lo com o iluminismo. Não é? Há aqui um pensamento iluminista no Warburg. A ideia de que, enfim, a racionalidade constitui um motor da história. Mas, enquanto que o iluminismo tinha feito, o iluminismo do século XVIII, portanto, tinha feito do mito e do pensamento religioso e do símbolo apenas uma etapa da passagem para o pensamento científico, e, portanto, aí, nesse caso, o movimento da história tem algo de irreversível. Esse pensamento simbólico ou mítico ficou para trás e deixa de ser recuperado, e, portanto, há toda uma outra região, que é uma região das luzes que se abre e que fecha todo o escuro mítico que está para trás. No caso do Warburg, ele desenvolve outra concepção do iluminismo, em que essa etapa não torna irreversível, portanto, a etapa do conhecimento científico não torna nunca irreversível o tipo de conhecimento mítico-religioso. Portanto, os demónios continuam sempre presentes, e por isso é que ele diz, a certa altura, o presente é assediado pelo passado por todos os lados. Ou, transpondo isso para a arte renascentista, ele diz que Atenas está constantemente a ser assediada por Alexandria. Não é? Corresponde exatamente ao mesmo tipo de formulação. E, portanto, este pensamento do iluminismo é bastante... Quer dizer, acho que é uma coisa bastante importante pensar nestes termos, e, sobretudo, quando nós cruzamos este pensamento do Warburg, o pensamento iluminista do Warburg, com o iluminismo do século XVIII e depois com aquilo que o Adorno e o Horkheimer definiram como a dialética da Aufklärung, aqueles célebres textos dos anos 40, onde eles mostram também, mas não de um ponto de vista warburgiano. Aliás, o Adorno provavelmente e o Horkheimer nessa altura nunca teriam leram o Warburg, acho eu, nem tinham propriamente conhecimento dele, mas também aí a questão do Adorno e do Horkheimer é o desta dialética do iluminismo, em que a razão engendra o seu próprio mito, e, engendrando o seu próprio mito, portanto, torna reversível o seu contrário, torna a fazer emergir aquilo que é o seu contrário. É evidente que a dialética do iluminismo e a razão iluminista que engendra o mito, esta teoria só pode ser elaborada também com a própria experiência do nazismo, não é? Porque aí, digamos, esse era o laboratório onde o Adorno e o Horkheimer puderam verificar e testar esta concepção de que o iluminismo estava sujeito a uma dialética, e entre a etapa iluminista e o mito havia uma relação que era a de reversibilidade. Bom,
Portanto, no caso do Warburg, a questão do trágico e a questão da tragédia, esta tragédia da cultura que atravessa todos estes autores, pode ser colocada em termos de uma reversibilidade constante, perene, ou melhor, de uma talvez não tanto reversibilidade, uma irredutibilidade daquilo que é da ordem do sensível ou que é da ordem do inteligível. Estão a ver? O sensível, o pathos, permanece sempre presente e acaba por ser sempre irredutível ou que faz parte da ordem do logos, do inteligível, da razão. E, portanto, por isso é que naquele excerto onde ele fala, onde ele se define como um psicohistoriador, ele diz que o seu objetivo era diagnosticar a esquizofrenia da cultura ocidental, de um lado a ninfa estática e do outro lado, ou seja, o pensamento mítico, se quisermos, e do outro lado o pensamento reflexivo próprio desse símbolo maior, ao qual ele vai dar todo um outro estatuto, que é o do melancólico, não é? O Saturno. Bom. Deixa-me, estava a ver se tinha aqui uma citação. Por outro lado, o conceito de polaridade, que é o conceito muito importante em Warburg, e por polaridade ele entende duas coisas, que são duas coisas afins, né? Isto é, são, digamos, duas etapas, dois movimentos do mesmo processo, do mesmo mecanismo. A polaridade significa, por um lado, que há sempre dois polos que estão em oposição um ao outro, que não se eliminam, que não entram numa síntese e, portanto, não conseguem transpor-se ou passar para uma fase em que eles se encontram um momento de síntese. Os dois polos estão sempre presentes e, portanto, ele pensa sempre a partir de dois polos diferentes. E essa polaridade significa também, no caso do Warburg, o contacto que uma determinada época, quer dizer, determinado tipo de imagens, ou melhor, formulando as coisas de outra maneira, determinado tipo de imagens dotadas de uma energia própria da memória entram em contacto com uma determinada época e é nesse contacto que elas são polarizadas. Polarizadas significa aqui reativadas, e entramos novamente nesse vocabulário energético dos dinamogramas, dos engramas, das baterias cheias de carga. E, portanto, a polaridade significa que as coisas são reativadas por contacto com uma determinada época. A época, digamos assim, encontra os seus motivos expressivos e faz reativar determinado tipo de fórmulas de pathos. E, através desse contacto, os significados, o significado, o sentido que tinham essas imagens pode ser completamente alterado ou mesmo completamente invertido. Estão a ver? Portanto, as coisas não permanecem num significado constante. As imagens são dotadas de memória, elas encarnam numa certa forma e numa certa forma de expressão, né, que é indissolúvel do seu conteúdo. O conteúdo é imediatamente essa forma.
Mas, do ponto de vista do que elas significam, elas podem significar outras coisas completamente diferentes ou até opostas. O caso mais eloquente é o do Saturno, que deixou de significar enfim, tudo aquilo que há de mais terrível no universo, os demónios mais horrendos, e passou a significar, passou a ser um símbolo, portanto, no Renascimento, com o Dürer, passou a ser um símbolo da sofrosine grega, dessa atitude própria do pensamento. O mesmo acontece, por exemplo, com a serpente quando ele estuda o ritual da serpente. A serpente, que é simultaneamente o símbolo do veneno e que, portanto, mata, mas ao mesmo tempo aquilo que cura e que pode ser invocado como propiciador da salvação daquela tribo, porque fornece a chuva, que é aquilo que eles invocam. Bom, nós vimos no último dia, enfim, eu tentei explicar, ler algumas passagens das teses sobre a filosofia da história, e gostaria de fazer aqui mais algumas leituras para percebermos melhor aquilo de que falámos no último vídeo. A questão, lembram-se da questão do messianismo, um messianismo, enfim, que Benjamin foi buscar à mística judaica e que ele transpõe para um domínio completamente laico e ao qual dá um sentido político fundamental. Aliás, aqui o sentido político fundamental é o de todas estas teses sobre a filosofia da história. Portanto, há aqui uma carga política enorme e, no fundo, aquilo a que ele quer chegar é uma concepção da história que seja uma concepção eminentemente política. Eminentemente política. E essa concepção política da história é, digamos assim, o trabalho do próprio, ele diz, ou o trabalho do próprio historiador. É preciso chegar a essa concepção política da história e isso é um trabalho próprio da historiografia, próprio do historiador, tal como ele o entende. E isto porquê? Porque, digamos, os acontecimentos históricos, tal como eles sucederam no passado, quando nós pensamos nele em termos narrativos, do ponto de vista desta concepção benjaminiana da história, a história não é isso ainda. A história portanto, ele só começa, um determinado acontecimento do passado só se torna histórico deste ponto de vista, do ponto de vista do Benjamin, a partir do momento em que ele é articulado do ponto de vista historiográfico. Estão a ver? As coisas em si não são históricas, nada é histórico. Deste ponto de vista. Elas tornam-se históricas no momento em que são evocadas, evocadas e articuladas segundo uma metodologia que é própria de uma concepção da história ou de uma concepção da historiografia. E, portanto, se não se articular o passado, se não se articular historiograficamente o passado é um passado morto. É mais ou menos esta a concepção do Benjamin. É preciso voltar a articulá-lo, é preciso rearticulá-lo segundo uma determinada concepção para que ele reviva. Ou seja, é preciso fazer este processo, esta operação, a que ele chama rememoração. E há um momento em que ele diz o seguinte, numa das teses. Ele está a fazer uma
uma crítica daquilo que ele chama a Einfühlung do historiador, o processo de empatia do historiador. Não é? E, no fundo, o que ele quer provar é que essa empatia é sempre uma identificação com os vencedores. Não é? Agora, desculpa. Perdi. Desculpa lá. Onde é que eu estava? É aqui. Diz ele o seguinte. Para os teólogos da Idade Média, a assédia, que é um sentimento muito próprio da Idade Média, ou melhor, que foi teorizada na Idade Média. A assédia é uma espécie de melancolia, uma estímulo fundamental que de resto, do ponto de vista teológico, era criticado, era proibido, não é? Portanto, quem caía na assédia cometia um pecado. Porque cair na assédia era como que, enfim, voltar as costas a Deus, não é? Portanto, se caía nessa melancolia e nessa tristeza fundamental, não estava a reconhecer toda a felicidade que a palavra divina e o mundo criado por Deus lhe proporcionava aos homens. E depois, portanto, aqui o Benjamin diz que para os teólogos da Idade Média a assédia era o fundamento originário da tristeza. Flaubert, que a conhecia bem, escreve: poucas pessoas adivinharão quanta tristeza foi necessária para ressuscitar Cartago. A natureza desta tristeza, prossegue agora o Benjamin, torna-se mais clara se nós nos perguntamos com quem, mais propriamente, se identifica o historiador, o historiógrafo do historicismo. E a resposta não pode ser senão esta, com o vencedor. O historiógrafo do historicismo, desse historicismo do século XIX que ele está, enfim, do século XIX e ainda da sua época que ele está a criticar, diz ele, é aquele que se identifica sempre com o vencedor. O historicismo corresponderia, e era esse um dos seus pecados mortais, de promover a identificação com o vencedor. Aqueles que continuamente dominam são, por isso, os herdeiros daqueles que sempre venceram. É isto o historicismo. Aqueles que dominam hoje são os herdeiros daqueles que dominaram sempre. E tudo isto deve, mais à frente, diz ela, assim o materialista histórico, não, aquele que até agora se tenha referido à vitória, ou digamos, tenha como sua referência a este movimento que são dos vencedores, diz ele, participa, portanto, esse tipo de historiador que se refere pura e simplesmente a esta história dos vencedores, participa do cortejo triunfal dos dominadores de hoje, que avança por cima daqueles que jazem por terra. E a isto chama ele o património cultural. Este conjunto de destroços que vão sendo espezinhados pelo historiador ou por aqueles que são os vencedores, é isto, diz ele, que se chama o património cultural. De facto, tudo quanto ele apreende, este historiador,
com um olhar de conjunto do património cultural, revela-lhe uma proveniência que ele não pode considerar sem horror. Tudo isto deve a sua existência não só à fadiga dos grandes génios que o fizeram, mas também à servitude sem nome dos seus contemporâneos. E, por isso, o materialista histórico, isto é, aquele que não é portanto, que está contra o historicismo, considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo. Escovar a história a contrapelo. Isto é, em vez de seguir o movimento da história, esse curso ininterrupto de progresso, o que é necessário é escovar a história a contrapelo, como se faz com um gato, quando nós passamos pelo lombo do gato no sentido inverso dos pelos. E depois, mais à frente, desculpem lá, há um momento onde ele diz o seguinte: a história é objeto de uma construção cujo lugar não é constituído pelo tempo homogéneo vazio, mas por aquele preenchido do agora. E este agora é a palavra que traduz aquela palavra alemã Jetztzeit, ou seja, o tempo de agora. Esse tempo messiânico no qual toda a história se concentra numa abreviação monumental, numa abreviação cheia de tensões. Assim, para Robespierre, a antiga Roma era um passado carregado deste agora, que ele extraía à força do contínuo da história. A Revolução Francesa pretendia ser uma Roma que regressa. Ela citava a antiga Roma, a Revolução Francesa, exatamente como a moda cita um vestido de outros tempos. A moda, é o salto de tigre no passado. Eu acho isto muito curioso, esta ideia de que a história, todos os grandes momentos da história, são a citação de um momento anterior, e depois a comparação com que ele ilustra, o exemplo com que ele ilustra esta concepção da história é um exemplo absolutamente extraído da vida contemporânea, de uma das coisas mais banais da vida cotidiana, que é o da moda. Diz que a moda é o salto de tigre no passado. E depois, na tese seguinte, ele diz: a consciência de estilhaçar o contínuo da história é próprio das classes revolucionárias no momento da sua ação. E eu andava à procura de uma passagem que eu não encontro aqui, mas enfim. Bom, é a passagem onde o Benjamin diz que não há nenhum documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. A frase é esta: não há nenhum documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. Também aqui encontramos esta polaridade, uma dualidade que não encontra nunca nenhuma síntese, e que vê a história não como progresso, mas como algo onde está sempre imanente dois momentos contraditórios, que são o da cultura e o da barbárie. É evidente que, aqui neste caso, ele identifica a barbárie a este conceito da história como contínuo e progresso. Aquela passagem que eu vos li
sobre os destroços e os estilhaços que se vão acumulando, tal como que ele tinha encontrado, aliás, como sua imagem mais eloquente, o anjo da história. O anjo da história seria o símbolo dessa quantidade de estilhaços, que é os estilhaços da barbárie histórica que vai sendo responsável por todos os desastres. Portanto, na concepção do Benjamin, todo o momento, toda a cultura contém em si também este elemento de barbárie. Portanto, não há nenhum documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie. Porquê? Porque, precisamente, o progresso histórico, o processo da história, a própria ideia de cultura enquanto progresso, teria como seu fundamento inalterado e irrecusável qualquer coisa sempre de bárbaro. De bárbaro no sentido em que traz consigo coisas desastrosas também. Fazemos um pequeno intervalo.